O Concílio Vaticano II foi um marco na história da Igreja Católica e do cristianismo. Começou a 11 de outubro de 1962, há exatos 50 anos, e propôs transformar internamente a Igreja e a implicação dos católicos nos problemas deste mundo. Em Portugal, o espírito do Concílio Vaticano II produziu a mobilização de parte da comunidade católica contra a guerra colonial e o regime autoritário do Estado Novo. Quando se comemoram os 50 anos do Concílio Vaticano II sob o lema da sua atualidade, as perguntas a fazer são: estão ou não os católicos obrigados a lutar contra todas as formas de injustiça? E que caráter deve assumir essa luta? José Tolentino Mendonça é padre e poeta. Especialista em estudos bíblicos, Tolentino Mendonça é ensaísta, tradutor, professor de teologia na Universidade Católica, responsável pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e consultor do Papa Bento XVI no Conselho Pontifício para a Cultura. O seu último livro de poesia, Estação Central, acaba de chegar às livrarias. Os pontos de contacto entre arte e cristianismo e a situação do país e do mundo são dois dos muitos temas sobre que vamos hoje aqui escutar Tolentino Mendonça. A Bíblia, mais que um livro, uma biblioteca fundadora da cultura ocidental, vai ser-nos apresentada por este padre poeta que o Papa Bento XVI quis como consultor. Bem-vindo ao Câmara Clara. Muito boa noite, Padre José Tolentino Mendonça, padre e poeta. Comecemos por um dos poemas do seu Estação Central, acabado de chegar às livrarias. Acho que é uma boa maneira de começarmos esta conversa, se concordar. Quando Deus vacila em mim. Muito bem. Tem uma epígrafe de um teólogo do século XX que eu estimo muito, Dietrich Bonhoeffer, que foi um homem que morreu numa das prisões nazis na Alemanha por ter participado num atentado, na montagem de um atentado contra Hitler. E ele tem uma teologia curiosa e talvez um bocadinho surpreendente, que é da impotência de Deus. Nós estamos habituados a pensar na omnipotência de Deus. Ele mostra como a fragilidade e a vulnerabilidade são também lugares de aprendizagem de Deus. E a epígrafe é esta: Deus é impotente e fraco no mundo e somente assim está conosco e nos ajuda. Quando Deus vacila em mim, sem adornos, ataduras, sem outro pretexto, quando o sinto a ponto de perder-se na folhagem a meu lado, compreendo o grande mistério, uma lei face à qual as palavras não servem. Deus abraça o meu vazio profundamente grato. Abraça a imundície de todos os seus filhos e continuamente declara-os bem-aventurados. Pois Deus, sendo casto, deixa-se consumir com a paixão insultuosa dos devassos. Qualquer um dos seus poemas seria uma justa introdução à sua poesia, evidentemente, mas a mim agradou-me a ideia de começar por este, porque eu acho que introduz desde logo um tema, se calhar para muitos inesperado, que é um padre, poeta, que tem como tema recorrente na sua poesia a impureza do mundo e o amor que Deus tem à impureza dos homens, do mundo, uma compaixão interminável, uma espécie de ternura rendida. É isto? Esse tópico, para mim, é muito importante e na leitura que faço de Jesus de Nazaré e dos textos das origens cristãs que lhe estão referidos, de facto, a fronteira entre o puro e o impuro
é alguma coisa absolutamente central para entendermos a pretensão, a proposta e também a excentricidade do gesto de Jesus, que anula essa fronteira, que é uma fronteira, digamos, que persiste sob outras formas, contra a morfologia. Penso, por exemplo, num romance da Clarice Lispector, A Paixão segundo GH, que é a fronteira entre o organizado e o imundo, aquilo que não tem forma, que é aquela barata que ela acaba por comungar. A mim interessa-me muito a questão do puro e do impuro e do abraçar a impureza do mundo. De resto, desculpe interrompê-lo, esse tema foi central na sua tese de doutoramento, certo? Precisamente porque há linhas de força. O padre José Tolentino, para quem não tenha presente, esteve 4 anos em Roma a preparar a sua tese de doutoramento e escolheu um episódio dos Evangelhos em que se torna muito clara a história de uma mulher dita impura e que Jesus protege, não é? E que entra num espaço puro, vigiado pelos fariseus, e que, no fundo, Jesus protege. Ela contamina aquele espaço, mas essa contaminação é lida de forma benévola pelo próprio Jesus como uma oportunidade. E é curioso porque, de facto, olhando, há linhas de força que acompanham a minha trajetória, e essa é de facto uma delas, porque e que se liga também àquilo que o Concílio Vaticano II significa na Igreja e na cultura deste nosso tempo, que é, no fundo, a relação da Igreja com o mundo, que não pode ser uma relação de costas voltadas, nem uma relação de agressividade, zanga ou castigo, de zanga, de remorso, de mal-entendidos, mas tem de ser, de facto, a possibilidade de um encontro na diferença, na diversidade, na surpresa, mas tem de ser realmente um encontro. E, de facto, essa ideia de um encontro no impossível de todos os nossos desencontros, penso que é, de facto, alguma coisa que, obstinadamente, quer na ensaística teológica, em torno ao texto bíblico, quer na poesia, é alguma coisa que eu persigo, de facto. Estivemos a falar de um valor central no cristianismo, a compaixão que integra e que abraça o outro, não é? A própria palavra quer dizer isso. Com paixão, não é? Tomar a paixão do outro. Mas podíamos também falar, a propósito da sua poesia, de liberdade. Eu penso que não é a propósito da sua poesia, é a propósito da poesia. Não há poesia sem liberdade. Sem liberdade. E sem procura de verdade. E isso, própria, não é? E isso é muito importante, porque aquilo que se espera de um poeta, de um artista, é uma grande verdade interior, uma grande liberdade para, no fundo, chegar à expressão daquelas dimensões que muitas vezes estão submersas ou estão como que silenciadas na vida comum, nos quadros e nos contextos mais ordinários das convenções, e um artista é capaz de trazer isso ao de cima e de verbalizar aquilo que muitas vezes fica calado. E trazer isso à palavra, à memória, ao olhar, penso que é um serviço que os artistas prestam à humanidade. É pouco expectável ver um padre que na sua poesia cultiva, como é suposto, a qualquer poeta, acabou de o dizer, cultiva esta liberdade, esta honestidade total que, se calhar, noutros tempos, noutros contextos, poderiam ser vistos como vulnerabilizadores da imagem da Igreja, de uma certa imagem da Igreja, mais convencional, mais organizada, mais sólida, onde Deus não é frágil. Há uma relação muito grande entre a poesia e a experiência religiosa. Se pensarmos em toda a literatura mística, nós vemos que essas vozes trabalham uma unidade.
Eu lembro-me sempre que o Eugênio de Andrade dizia que o seu poeta preferido era São João da Cruz. E era, não pela experiência religiosa, mas era, de facto, por ser um poeta ibérico extraordinário, que Eugênio de Andrade comparava a Dante. Isso quer dizer que de facto, a experiência religiosa é também fecunda em termos artísticos. Eu penso que é preciso, de facto, vencer uma ideia de que a religião é um espaço de diminuição do humano. Eu penso que a experiência... Ou de constrangimento. Ou de constrangimento. Eu penso que a experiência religiosa, pelo contrário, potencia a humanidade. É um lugar de aventura do humano. Digamos, há uma certa... Digamos, há uma certa insolência nos crentes, porque eles vão ao arrepio das convenções, vivendo o invisível como se perseguissem o invisível, aquilo que não se vê. E isso, digamos... É ótima essa ideia, uma insolência, não é? Ou uma dissidência enfim, do mundo do razoável, não é? Os crentes, eu penso, e hoje o mundo secular configura isso de uma forma que eu acho que é uma grande oportunidade. Os crentes na paisagem do mundo são uma pergunta. Isto é, mais do que uma resposta, são uma pergunta. Porquê é que eles são assim? Porquê é que pensam daquela maneira? Porquê é que são aquela minoria tão estranha? Porquê é que se reconhecem naqueles ritos e naquele património de pensamento e de espiritualidade? E penso que é um lugar bom para o cristianismo, este lugar que, no fundo, a modernidade lhe configura, que é o prestar este serviço da interrogação. Já ouvi o Padre Tolentino dizer: Deus é improvável, e eu li esta sua afirmação num duplo sentido. Improvável no sentido em que não se pode provar, sob o ponto de vista científico, a existência de Deus, não é? Não se pode provar, e improvável no sentido de ser desconcertante. Exatamente. Eu penso que é na surpresa que a emergência dos traços de Deus acontecem. É interessante, estou a recordar-me de um poema do Rui Belo, do seu primeiro livro, aquele grande Rio Eufrates, em que ele dizia: vai um homem muito consciente de si, muito organizado para a sua vida burocrática, e de repente emerge a questão de Deus. E penso que a questão de Deus é sempre um rasgão, um puxão, uma fenda. E quando não é grave. A coisa mais grave é Deus tornar-se um hábito, Deus tornar-se uma rotina. E por isso os crentes têm sobre si esta responsabilidade enorme, que é não se tornarem profissionais de Deus, mas testemunharem Deus como não sendo o dono de Deus, mas sendo o enamorado, aqueles que continuam continuamente a espantar-se com a possibilidade de Deus, e não serem os administradores de Deus, porque isso não existe. E há esta expressão sua que se aplica, presumo, também à vivência de um cristão, que é: a poesia ao contrário dos caminhos domesticados, não é? A Sofia de Melbrenner dizia: a poesia não é adorno, ornamento, não é? E a espiritualidade tem a ver com isso. A espiritualidade tem a ver com o espanto, com a procura, com a pergunta. O Levinas dizia que o poema é um ato espiritual por excelência. E a arte é isso. Toda a arte é uma procura espiritual. Os pintores não trabalham sobre o visível, dão a ver o invisível. Como os músicos não trabalham sobre os sons que já existem. Dão a ouvir o inaudível. E como os poetas não simplesmente dão a ler as formas do mundo, mas dão a ler o ilegível do mundo, e o ilegível que cada um de nós transporta colado à sua pele, ou colado à sua alma. E no fundo, por isso é tão dramático pensar-se num divórcio, num afastamento entre o que é a experiência religiosa e a vocação artística, porque elas têm afinidades, têm complicidades de quem verdadeiramente explora uma espécie de território comum.
Precisamente, eu gostava que o Padre Tolentino nos explicasse a sua leitura, nos desse a sua leitura desse divórcio, porque durante séculos, e todos temos isto presente, creio, a Igreja Católica foi a grande encomendadora da grande arte. Bem, parte importantíssima do património artístico do Ocidente não existiria se não fossem as encomendas. Não existiria assim como o conhecemos se não fossem as encomendas da Igreja Católica. E a partir de certa altura houve um divórcio entre o mundo das artes e a Igreja. Esse divórcio tem muitas razões, algumas delas negativas, algumas delas positivas. Positivas no sentido de que a própria arte precisava de seguir o seu caminho, de fazer uma exploração, digamos, a partir da sua autonomia, desconstruindo, desfazendo, interrogando de forma mais livre, mais solitária, porque, digamos, a arte não pode viver da encomenda, tem de viver de um chamamento interior, de uma resposta que se dá a ela mesma, e não com a finalidade de responder às expectativas de um tempo. Desculpe interrompê-lo e não quero ser desagradável, mas de facto incumbe-me refletir, pensar que durante muito tempo impendeu sobre a arte, encomendada pela Igreja Católica, a obrigação da propaganda. A arte, por um lado, dava a ver aquilo que era já o entendimento estabelecido dos mistérios, mas houve sempre... Mesmo que daí tenham resultado obras magníficas. Mas, não é? Houve sempre saborosos mal-entendidos que deram a ver coisas fantásticas. Por exemplo, o Caravaggio fez várias obras que não foram depois acolhidas pelos encomendadores. E mesmo no trabalho dos artistas houve sempre uma dimensão crítica, porque a arte não é ilustrativa de um pensamento e de uma teologia. É um caminho de procura, é uma pesquisa autónoma. E de certa forma, o divórcio também se explica por essa necessidade fundamental de cada um ter o seu próprio espaço. E, por outro lado, a experiência religiosa também se alimenta das imagens, mas é alguma coisa para lá das próprias imagens. No fundo, não são as palavras, é o silêncio. Durante uns séculos, vigorou a consideração de que o outro era um perigo. Que a parte das igrejas olhavam para os artistas como umas pessoas desviantes, com umas ideias demasiado marginais e que não refletiam aquilo que era a evidência institucional ou que era a vivência de uma comunidade. E da parte da arte também a desconfiança de que a Igreja podia, de certa forma, ter uma atitude invasiva, de controle em relação à criação. Eu penso que este divórcio, esta fractura, acabou por ser positiva. Mesmo com toda a dor que é sempre, e com toda a injustiça que há sempre na fractura. Porque agora há um reencontro que não é um reencontro qualquer. Não é fazer de conta de que a Igreja é uma encomendadora e que os artistas são, digamos, uns assalariados, trabalham simplesmente para dar a evidência artística daquilo que é o pensamento vigente, mas há um entendimento muito grande de que a arte é uma procura legítima, necessária da própria verdade e que a arte dá a ver o mistério. Hoje diz, por exemplo, que um teólogo terá sempre uma visão pobre se ele apenas tiver uma boa base filosófica e não tiver uma profundidade estética, um conhecimento dos criadores, da criação do seu tempo. A proximidade entre o bem e o belo. Não basta. Os transcendentais. Nós precisamos da verdade e precisamos do bem, mas precisamos também da beleza. E é engraçado aquilo que Dostoiévski dizia e que o Papa Bento XVI recordou no encontro que teve com os artistas em novembro de 2009
na Capela Sistina. Dostoiévski dizia: os homens até podem viver sem pão algum tempo, e os homens podem viver até sem ciência algum tempo, mas sem beleza a vida ser-nos-ia insuportável. Porque a beleza é a fonte de significado para a vida. Há 2 anos, na visita que fez a Portugal, o Papa Bento XVI fez questão de se reunir com os artistas nacionais, exatamente à semelhança do que o padre José Tolentino Mendonça acabou de dizer, que aconteceu antes, obviamente, no Vaticano. Artistas nacionais a quem exortou a acrescentarem beleza ao mundo. Foi mais um gesto na direção de uma das missões assumidas pelo seu pontificado: reaproximar o mundo das artes da Igreja Católica. Há um anjo de Berlim, na Capela do Rato, em Lisboa. Quem o criou, há várias décadas, foi a artista visual Lourdes Castro e desde 2010 está neste altar. Assim adquire a obra novos sentidos e assim integra o projeto Arte Contemporânea e Espaço Sagrado da Pastoral Nacional da Cultura. A própria Pastoral, em texto apresentado no seu sítio na internet, recorre a uma passagem do Gênesis para definir o seu propósito. Diz ali que a missão de uma Pastoral da Cultura é restituir ao homem a sua plenitude de criatura à imagem e semelhança de Deus. Seria uma fecundação mútua, o perceber-se que a experiência religiosa faz encarnada numa cultura específica e, por outro lado, a vivência dessa experiência necessita e implica também uma encarnação no sentido de fecundar a cultura na qual está inscrita. Aqui a Capela do Rato é, julgo, um excelente laboratório dessa premissa, desse desejo, a possibilidade de se abrir a autores, a artistas, a compositores que, sendo ou não sendo crentes, colocam questões, levantam problemas que para crentes e não crentes são essenciais. Aliás, um dos ciclos que aqui se apresentam, de debates, tem como título Deus, uma questão para crentes e não crentes, porque de facto esse património espiritual e material da Igreja é uma proposta para todos, crentes e não crentes, e é uma pergunta para todos. Pela Capela do Rato passaram já outras obras, como por exemplo Quando o Segundo Sol Chegar, de Rui Moreira, e Uma Árvore, de Gabriel Albergaria. Hoje, para além do Anjo, de Lourdes Castro, podem ser vistas Pentecostes, de Hilda David, e Curtain, do alemão Christoph Bresch. E foi também aqui que, em maio de 2010, se ouviu pela primeira vez a Missa de Pentecostes, composta por João Madureira e interpretada pelo grupo Sete Lágrimas. O João, por exemplo, fez uma Missa de Pentecostes, onde poderemos perceber essa relação que a Pastoral da Cultura julgo que propõe, que é o ter cruzado textos litúrgicos com poemas, desde Teixeira de Pascoais a Cesarini e a Sofia, mostrando como uns e outros, os textos litúrgicos e essa poesia aparentemente profana, se misturam, se tocam, se contaminam e que afinal essa relação entre o sagrado e o profano é muito mais permeável, é muito de fronteiras instáveis e que se calhar não existe. E julgo mesmo que a proposta do cristianismo é a destruição dessa fronteira. É por todo o país e em várias áreas que se faz este diálogo entre a arte contemporânea e o sagrado, proposto pela Pastoral da Cultura. Para além das equipas dedicadas às artes plásticas e performativas e à literatura, há outras para a política, a arquitetura e o cinema. Neste projeto ambicioso de José Tolentino Mendonça, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, e por proposta de Gianfranco Ravasi, cardeal que com o Papa Bento XVI tem trabalhado no sentido de integrar as novas expressões artísticas contemporâneas na mensagem evangélica, consultor do Conselho Pontifício da Cultura, organismo do Vaticano. Enfim, é uma pergunta obrigatória, embora penso que nesta altura quem tem estado a escutar o padre José Tolentino Mendonça já percebeu a resposta óbvia. Os senhores, quando encomendam ou quando convocam alguém
para a Lourdes Castro, a Hilda David, embora, enfim, a Hilda David, a sua ligação aos temas bíblicos e enfim, à fé é conhecida. Mas a Lourdes Castro, não sei, ou outro artista qualquer, não lhe perguntam se é crente ou não crente. Ou perguntam? Claro que essa pergunta não existe. Existe sim se ele faz um percurso artístico consistente, com significado, se leva até ao fundo o seu trabalho artístico. E se isso acontecer, haverá sem dúvida a possibilidade de encontro e de diálogo. Isto é muito importante para sublinhar aquilo que o padre Tolentino já tinha dito antes desta peça, da Inês Fonseca Santos. De facto, entramos aqui noutro capítulo de relação entre as artes com a Igreja. É um capítulo de maturidade, de alguma maneira. Eu penso que é uma maturidade muito grande. É o sentar-se a conversar, sem, digamos, sem a preocupação de estabelecer demasiadas regras ou de demasiados limites, mas criar territórios de abertura, zonas de encontro. E é interessante para quem não tenha, eu li há pouco tempo, confesso que também não sabia, numa entrevista que o padre José Tolentino deu. Eu só ia dizer Notícias. isto. Diga. Entre os mais de 300 artistas que estiveram neste encontro com Bento XVI, grande parte deles não eram católicos, nem cristãos, nem crentes. Mas estavam ali a partir da fonte comum, que é a procura da verdade, do bem e da beleza. Eu estava a escutá-lo e estava a lembrar-me, enfim, tive o prazer de revisitar ou de reler grande parte da sua poesia nos últimos dias, antes desta conversa, fundamentalmente a poesia, e vim a encontrar o padre José Tolentino vive na companhia de outros criadores permanentemente, na companhia brilhante de muitas outras leituras do mundo, ou de muitos outros criadores brilhantes que leem o mundo à sua maneira, de maneiras muito diversas. E os nomes, enfim, que aparecem ao longo dos seus diversos livros de poesia, muitos livros de poesia, são tão inesperados como Pasolini, Tarkovsky, menos inesperado, mas pronto, John Coltrane, os Tindersticks, Piero della Francesca, claro, mas também José Pedro Croft, a Clarice Lispector, já falou dela aqui, o Rilke, claro, Truman Capote, Sofia, evidentemente, são inúmeros os outros artistas com quem convive. E, de facto, é impossível olhar para este conjunto e dizer são todos crentes. E estava a dizer lá há pouco que ou agnósticos ou ateus, seguramente, cada um tem a sua leitura singularíssima do mundo e isso não o coíbe não só de os ler, de os consumir, de os fruir. São grandes reservas de humanidade para mim. E às vezes percursos muito radicais, como são alguns percursos artísticos, humanizam-nos muito, porque são capazes de olhar para a nossa experiência humana de lugares onde nos aventuramos pouco, onde o conformismo dos nossos cotidianos muitas vezes cria bloqueios e silêncios e eles devolvem-nos a vida em estado puro. Mesmo que esse estado puro seja muito impuro ou muito difícil de olhar, mas são de facto reservas de humanidade e no meu percurso espiritual são de facto marcos e contributos muito importantes, porque eu penso que para rezar eu tenho alguma dificuldade em fazer da oração apenas, digamos, uma repetição epidérmica do gesto ou da palavra. E penso que ao lado daquilo que a tradição bíblica e litúrgica nos dá, é necessário abrirmos outras portas, outras fronteiras, porque a linguagem religiosa também está muito capturada, às vezes por um ritualismo, e abri-la a outras vozes, a outros olhares, mesmo surpreendentes, inesperados, eu penso que se cria ali uma zona de tensão, clarões, cintilações, que
que de facto alumiam o caminho crente, a sua procura. Já foi a alguma reunião, já deve ter sido, foi nomeada há 9 meses, do Conselho Pontifício? Começamos os trabalhos e estamos a preparar um encontro maior que se vai realizar no começo do próximo ano. O Concílio Vaticano II, cujo 50º aniversário se comemora dentro de dias, transformou a vida interna da Igreja Católica e a sua relação com os problemas deste mundo. Em Portugal, a Capela do Rato, de que Tolentino Mendonça é hoje o capelão, assumiu o protagonismo das ações dos católicos que, inspirados no concílio, contestaram a guerra colonial e o regime autoritário do Estado Novo. A grande graça de que beneficiou a Igreja no século XX, uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. Assim definiu o Papa Bento XVI o Concílio Vaticano II, anunciado por João XXIII em 1959. A primeira sessão começou em outubro de 1962, há precisamente 5 décadas. Prolongou-se por 2 meses e a ela seguiram-se 3 outras sessões. O concílio terminou apenas em 1965, já com Paulo VI, e apresentou ao mundo uma nova Igreja Católica. À distância de 50 anos, o desafio é dar continuidade às principais linhas de orientação do concílio. A primeira que eu diria era o sentido do diálogo. É um concílio que não é convocado para condenar nenhuma sensibilidade, nem denunciar heresias. É um concílio que é convocado para uma conversa da Igreja sobre si própria, uma autocompreensão da Igreja e da Igreja sobre o mundo, querer entender o mundo. Outra característica, além do diálogo, que eu diria, que aparece nos documentos conciliares e nos debates do concílio, pela primeira vez na história da Igreja, eu diria, é a palavra história. A história nunca tinha entrado na compreensão da Igreja enquanto tal. E desta vez, há 50 anos, foi, digamos, a dimensão conceptual mais presente ao longo de toda a reflexão. E se calhar por isso, em diálogo e história, a preocupação do adjornamento, quer dizer, não ficar para trás, não ficar congelado ou empalhado por dentro, o de dialogar e de estar aberto ao futuro. Ou, nas palavras de João XXIII, a Igreja olharia intrépida para o futuro a partir deste concílio que voltou a tornar os leigos protagonistas da Igreja e se empenhou na construção da paz. Por isso, só conhecendo as novas orientações conciliares, podem ser compreendidos os acontecimentos que no início dos anos 70 marcaram a Igreja Católica Portuguesa. Entre 30 de dezembro de 1972 e 1 de janeiro de 1973, dia proposto pelo Papa Paulo VI para comemorar a paz, várias pessoas, incluindo católicos ligados ao boletim anticolonial, juntaram-se na Capela do Rato para debater o problema da guerra. Naquele Portugal do Estado Novo, a ação, coordenada pelo padre Luís Moita em colaboração com as Brigadas Revolucionárias, deu origem a 2 moções e a um lema. Mas muitos dos que gritaram a paz é possível, a paz é obrigatória, acabaram presos pela polícia. Alguns foram entregues à PIDE. Dom António Ribeiro, cardeal patriarca, considerou abusivos estes atos da autoridade e a discussão sobre o colonialismo e a guerra invadiu as ruas, suportada também pelo discurso da Igreja a que o Concílio Vaticano II abriu portas. Mesmo assim, agora, no momento em que se aproximam as celebrações em Fátima das 5 décadas do Concílio, há propostas por cumprir nesse caminho que Bento XVI considera de renovação sempre necessária da Igreja. A recepção do concílio tem tido tem também ela oscilado particularmente. Muita coisa se avançou. Lembremos internacionalmente a Caritas Internacional, o que faz no mundo, mas também ainda alguma coisa falta fazer nas nossas pequenas comunidades. Os únicos inimigos do cristianismo são a fome, o sofrimento, as injustiças e as desigualdades. Isto é uma frase do José Tolentino Mendonça. Eu acredito muito nisso. Eu penso que o cristianismo não tem outros inimigos senão aquilo que oprime a pessoa humana. Esse é um inimigo. De resto, dizer que o outro, que alguém, que uma pessoa, um adversário é um inimigo, é uma contradição em relação a Jesus de Nazaré, que deu a sua vida por todos.
E nesse sentido, a experiência que os cristãos fazem tem de ser uma experiência, digamos, de abraçar o mundo, de ir ao seu encontro na sua polifonia, na sua diversidade, e não fechar-se, e não o estabelecimento de fronteiras. E isso, por exemplo, o contributo de um homem como Paulo de Tarso é extraordinário, porque ele mostra, e hoje isso é muito valorizado pela filosofia contemporânea, Paulo mostra o valor da universalidade. Porque num mundo em que tudo acontecia à volta da raça, ou da cidadania, ou do sexo, ou da família, o cristianismo dá a possibilidade de aceder-se a uma experiência de sentido e de universalidade com base na pessoa. Indiferentemente, como dizia Paulo, não há homem nem mulher, não há livre nem escravo, não há judeu nem grego, mas todos somos um só. E, digamos, esta matriz, que muitas vezes os próprios crentes têm dificuldade em viver. Obriga os cristãos. Obriga no sentido hipoteca, compromete-os, não é? Mesmo que seja muito difícil de levar à prática, porque as próprias comunidades e a Igreja muitas vezes é contaminada pela lógica institucional e dos posicionamentos, dos alinhamentos, muito de uma desconfiança em relação ao outro. Mas sempre que a Igreja é evangélica, ela é capaz de superar essas tensões e se colocar numa posição de abertura, de encontro e de serviço. Quando é que a caridade, que é um valor que deve ser omnipresente em qualquer cristão, desejavelmente em qualquer ser humano. São Paulo diz que é a única coisa que não vai passar. Tudo o resto, tudo o que sabemos, conhecemos, fizemos, tudo isso vai ser esquecido, menos a caridade. E quando é que essa caridade, que é suposta ser omnipresente num cristão, deve dar lugar ao conflito em nome do compromisso com Cristo? Também Cristo assumiu alguns conflitos. Enfim, eu penso que não são coisas que se oponham. A caridade é uma coisa espantosa, porque é um amor completamente assimétrico. Enquanto o amor dos amigos ou o amor erótico, há uma reciprocidade que é fundamental. Na caridade há uma assimetria. É um excesso de amor. É dar o meu amor sem esperar qualquer espécie de retorno. E esse excesso do próprio dom é alguma coisa que penso que salva o mundo. Mas a caridade não se opõe ao atrito. Às vezes a ideia que se tem da inscrição dos cristãos ou da Igreja na sociedade é apenas, digamos, de trabalhar os consensos e às vezes não. Às vezes tem de ser um ajudar a marcar posições, a definir-se perante a verdade das coisas. Em 72 aconteceu um grupo de católicos, não estavam sozinhos, mas com um grupo de católicos na Capela do Rato, exatamente inspirados pelo espírito do concílio. Opuseram-se, resistiram, falaram contra um regime que lhes parecia e correram riscos. Alguns foram presos. Passam agora 40 anos. Passam agora 40 anos. E são exemplos que de facto marcam, porque são exemplos proféticos de quem vive com uma liberdade e assume e está disposto a pagar por ela perante situações inaceitáveis do ponto de vista da consciência. O que é que seria... Eu sei que é uma pergunta ingrata, mas a questão é, penso que foi o Sr. Cardeal Patriarca que já disse que os bispos não se vão calar perante situações do enorme sofrimento a que está a ser sujeito grande parte do povo português, falando muito concretamente do que estamos a viver hoje. Situações muito aflitivas e cada vez mais. Qual é o ponto de ruptura entre a aceitação, a obediência, a presença solidária, caritativa, silenciosa dos cristãos com quem está a sofrer e o ponto de salto para a desobediência, para a insurreição? Eu penso que isso
passa por uma dupla fidelidade, uma fidelidade ao Evangelho, à palavra de Jesus e à sua radicalidade profética, e uma fidelidade às pessoas. E perante situações de injustiça, perante humilhações, perante agressões à dignidade da pessoa humana, a Igreja, como toda a mulher e todo o homem, tem o dever da insubmissão, tem o dever da indignação, tem o dever de alertar, tem o dever de denunciar. Em 1962, quando se deu início ao Concílio Vaticano II, houve quem falasse que se vivia um momento de indigência espiritual, que é uma expressão muito forte, mas muito expressiva, não é? E eu pergunto-lhe como é que descreveria o momento que vivemos, e não só em Portugal, atenção, o momento, este nosso tempo. Eu tenho do nosso tempo uma visão, digamos, com contrastes. Não, por um lado, é um tempo de grande indigência também, de grande carência de sentido, de muita vida atropelada, de muita vida silenciada, mas ao mesmo tempo também é um tempo de procuras. Ao mesmo tempo, a Cristina Campo, que é uma autora que eu gosto muito, ela diz: neste tempo em que parece que a nossa alma se quebra, se dilui, este é o tempo para olhar os lírios do campo. Isto é, este é o tempo para gestos que sejam capazes de nos devolver o espanto, o contacto com aquilo que vale a pena, com aquilo que é grande, com aquilo que parece que esta pequenina vida que é a nossa nos desautoriza. Este é o tempo para determinados gestos e no fundo, às vezes ouve-se dizer: este tempo está preparado para um ditador, ou este tempo está preparado para uma deriva repressiva, ou para que surja um populismo. Mas este tempo também está preparado para santos, para mestres, para poetas, para pintores, para que a genialidade humana se afirme. Este tempo em que parece que estamos reduzidos, mais pobres, também é um tempo de reinvenção social. E por isso é que a esperança aqui tem um papel muito importante, que não é de antídoto, ou não é de negação dos problemas, ou de negação da própria realidade, mas pelo contrário, é perceber que a esperança é um sentimento difícil, é uma experiência difícil, mas é um difícil que é absolutamente vital, necessário, porque é preciso reinventar. Porque o ponto a que chegamos, claro que é uma crise económica, claro que é uma crise dos mercados, claro, mas é também o esgotar de um determinado modelo societário. E é também uma grande crise antropológica. É um modelo societário que assente num fascínio por um consumismo interminável, por exemplo? Refere-se a isso concretamente? Sem dúvida que a ilusão do ter e do possuir e de associar a felicidade a isso é uma das causas do lugar onde nós chegamos. E há outras tradições e outros povos que têm um desprendimento muito maior em relação ao ter e que não associam isso à sua felicidade. E é curioso que penso que nisso os pobres dão-nos grandes lições. Às vezes vejo falar dos pobres como se a pobreza fosse o lugar da maldição. Para quem é pobre, a pobreza é também o lugar possível da celebração, do encantamento, da descoberta do amor, da construção do amor, de experiências de plenitude. E isso também, digamos, se calhar os nossos modelos, os modelos que as telenovelas nos vendem, são modelos que se passam em condomínios fechados, de uma classe que, digamos, que na burguesia ou num certo mal de vivre
tem aí a sua possibilidade de ficção e de romance, e de facto faltam-nos outros protagonistas na galeria social. O que é que seria a história do presente deste dia que estamos a viver, deste dia que hoje chegou ao fim, se fosse contada pelo ponto de vista de um pobre? E no fundo, o grande romance, a grande literatura mostra-nos isso. Penso em contos do Chekhov, por exemplo. Ele conta o mundo do ponto de vista de um carroceiro. E o que temos para aprender. O que temos para aprender. Precisamente. Vamos começar agora a falar mais concretamente de livros. Às livrarias acabam de chegar alguns livros que merecem a sua atenção. Hoje destacamos 3. Poesia Reunida, de Maria do Rosário Pedreira. Deus Existe, do Padre Carreira das Neves. E As Minhas Lembranças Observam-me. Belo título este, não é? Belíssimo. Belíssimo título. De Thomas Tranströmer, eu não sei dizer em sueco. O poeta sueco, laureado com o Prémio Nobel em 2011. Clara Caldeira falou com o poeta e crítico Pedro Mexia sobre este livro de Tranströmer, o único em prosa que se lhe conhece. Li uma série de livros em pé, na biblioteca, conta Thomas Tranströmer, no único texto em prosa conhecido do poeta. Escrito aos 60 anos para as filhas, com título retirado de um poema, é uma perspectiva intimista sobre a sua infância e adolescência. O que é especialmente interessante nesta autobiografia é que é uma autobiografia escrita num estilo aparentemente não literário, muito simples, muito direto. Nas experiências que ele tem, na visão do mundo que se vai formando, na formação da personalidade, já estão, de certa forma, as raízes da poesia futura, nomeadamente o interesse pela história, pela ciência natural. Uma poesia marcada pelas paisagens nórdicas, de um poeta que recorda ser antinazi aos 9 anos e frequentar um liceu, retratado no filme Tortura, de 1944, com guião de Ingmar Bergman. Ele, que ainda era criança, já sentiu que, sob do lado em que estava, quando muitos suecos ainda eram muito prudentes em relação ao nazismo, vamos ver para que lado é que depende da guerra, etc. É a história do liceu, em que ele descreve o liceu de uma forma um bocadinho como se fosse uma espécie de, não direi um campo de concentração, é exagerado, mas como uma escola claramente autoritária e opressiva. É no liceu que Tranströmer encontra os clássicos latinos, os modernistas e os surrealistas. Leituras de onde nascem os poemas de juventude do Nobel de 2011, alguns incluídos neste livro. Ele não é, na poesia como não é na autobiografia, alguém que se ponha bicos dos pés, que se engrandeça a si próprio, que fale da sua vida ou da sua obra ou da sua personalidade como alguma coisa especialmente grandiosa ou importante. Retomando uma ideia de Tolentino Mendonça, o poeta Thomas Tranströmer tem uma espiritualidade que não carece de filiação religiosa para nos iluminar. E, enfim, o padre José Tolentino, que é um intelectual, eu não posso deixar de fazer aqui um parênteses. Enfim, pontualmente, quando lhe o pedem, não deixa de se autodescrever também como um intelectual. Em Portugal, dizer-se de alguém que é um intelectual, para a esmagadora maioria das pessoas, é um handicap. Pois, tem uma conotação muito pejorativa. O que é uma coisa, eu pessoalmente acho extraordinário, tomáramos nós muitos mais intelectuais. Eu acho que é o que nos falta mesmo. Não, mas eu gostava de ouvir sobre isso. A disponibilidade para pensar sobre as coisas é um serviço necessário para ler mais, para fazer outros tipos de leituras, para ter tempo, para pensar. As sociedades precisam muito disso e precisam disso como precisamos do padeiro, precisamos do sapateiro, precisamos do intelectual, porque são trabalhos complementares à vida comum. De todos os livros de que nos podia falar, e são inúmeros, já nos foi falando de alguns, o livro maior para o Padre Tolentino, e seguramente um dos maiores para a história da humanidade, é a Bíblia. E é um livro sobre o qual tem trabalhado reiteradamente. Bem, já falámos aqui que fez uma abordagem textual na sua tese de doutoramento de um dos episódios mais
carismáticos, não sei se pode dizer isto, de um dos evangelhos. É uma obra-prima narrativa, uma história inesquecível. Tem esta construção de Jesus, outro ensaio, onde se dá conta desta ideia, que é do Padre José Tolentino, que é a Bíblia é um livro interminável. Diga-nos, estamos quase a chegar ao fim deste encontro, diga-nos porque é que é um livro importante para ser conhecido por todos, crentes e não crentes. A Bíblia é património da humanidade. É património porque reflete-nos, reflete a nossa humanidade. A Bíblia é uma grande galeria, é uma espécie de atlas, de grande laboratório, onde tudo aquilo que somos e vivemos, as novas histórias do mundo, têm um fundo que é igual ao das primeiras histórias do mundo, porque a técnica mudou-nos muito, a ciência também, as tecnologias, mas o fundo da nossa alma, do nosso coração, o que pensamos, os nossos sentimentos, os seus paradoxos, tudo isso acompanha a civilização humana desde sempre. E a Bíblia é esse lugar. Não é por acaso, por exemplo, que eu penso que um dos escritores portugueses que merece mais o título de escritor bíblico é o José Saramago. Precisamente... Bem, o vosso debate ficou célebre. Não, precisamente porque ele busca ele era um leitor também ele interminável do próprio texto bíblico. A partir do seu ponto de vista e com aquilo que é típico de cada ponto de vista. Mas ele tinha, de facto, no texto bíblico, essa espécie de imagem do grande repositório da humanidade, onde todas as histórias estavam ali. E penso que, para nos conhecermos a nós próprios e a nossa civilização, a Bíblia oferece-nos uma espécie de dicionário, de gramática. Se pensarmos em coisas tão próprias do cotidiano e que definem o nosso corpo, como a maçã de Adão que os homens trazem, ou como todas as imagens ligadas a Eva, ou sermos pobres como Job, ou chorarmos as cebolas do Egito, tudo aquilo que no fundo faz parte de uma sabedoria que informa até o fundo a nossa cultura. A Bíblia, de facto, é esse código que precisa de ser conhecido. Para lá, claro, da leitura crente ou da leitura teológica que se faz da Bíblia, mas a Bíblia é um grande livro da cultura e eu não tenho dúvidas que, no atual contexto, a Bíblia tem de ser ensinada nas escolas e nas universidades. Como os Lusíadas. Como os Lusíadas, como a Odisseia, como a Ilíada, como os grandes livros da humanidade. Eu continuava, obviamente, aqui a conversar com o Padre José Tolentino Mendonça. Não vai ser possível, mas permite-me dizer que este seu livro, que é o meu favorito, O Viajante Sem Sono, um livro de poesia, evidentemente, tem uma epígrafe tirada do Evangelho de Marcos, que eu não me coíbo e não me consigo impedir de citar aqui. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Foi muito bom estar aqui consigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Mesmo a terminar, recordo-lhe que pode ver esta e outras emissões do Câmara Clara no sítio do programa. No mesmo sítio encontra uma agenda diariamente atualizada com os principais acontecimentos culturais do país. Amanhã, Luís Caetano regressa com o diário Câmara Clara, é às 22h30 aqui na RTP2. Deixámo-lo com a viva sugestão de não perder o novo espetáculo de Olga Roriz e da sua companhia de dança. A estreia é no Teatro Camões, em Lisboa, no dia 12, a próxima sexta-feira. E o espetáculo chama-se A Cidade. Eu volto no próximo domingo. Tenham uma boa semana.